Bom dia a todos. Hoje, sem dúvida, é uma manhã muito especial, porque nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, e isso é um dos momentos assim mais especiais da nossa vida com Deus. E eu, antes de tudo, quero repartir com todos vocês uma palavra, né? Um compartilhar da palavra. E espero que você que vai participar conosco nessa manhã da ceia, eu pedi para as pessoas que fossem participar, separasse assim o pão, né? Eu estou com o meu pãozinho aqui, e também um cálice, né? Que simbolizam os elementos que fazem parte da ceia do Senhor, né? Então, se você não separou ainda, né, pode estar separando, e nós vamos comer e beber juntos. Eu vou estar consagrando o seu pão e o seu vinho, o seu suco de uva, tá bom? Eu vou estar, no final, nós vamos estar consagrando, vamos cear juntos, né? Que isso seja uma bênção, e sempre será com certeza uma bênção para todos nós, tá bom? Como eu disse, eu queria primeiro a gente fazer uma reflexão aqui na Bíblia Sagrada, porque é da Bíblia que a gente extrai essa cerimônia, é da Bíblia que a gente extrai isso que se tornou o principal evento, a principal cerimônia, né, da igreja. E eu vou repartir um texto que é um dos que mais se aprofundam, né? Que está no livro na carta de 1 Coríntios. Eu vou ler aqui no capítulo de número 11, e a partir do versículo 23, para a gente tirar algumas coisas, tirar algumas coisas importantes do ensino da Escritura. Qual é a importância da ceia, né? Por que tomar a ceia? Será que é alguma coisa opcional? Alguma coisa essencial, né? Então, a gente tem que ter essa clareza na nossa vida. Então, eu começo lendo, se você não tiver uma Bíblia próxima, aí você pode estar ouvindo o que eu vou dizer, né? E como eu disse lá na carta aos Coríntios, é que Paulo, o apóstolo, ensina sobre isso, e no verso 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Primeira coisa, o que ele vai ensinar agora, ele recebeu do Senhor Jesus, né? Ele recebeu de Jesus, e ele diz assim: o que também vos entreguei. Então você já percebe aí que é algo muito, muito importante, porque não é algo opcional, né? Ele está colocando aí algo que ele recebeu de Deus, uma ordenança de Deus, né? Foi o Senhor Jesus que instituiu a ceia, e todos os apóstolos e todos os discípulos, né, receberam esse ensino de Jesus, e a partir de então, desde aquela época até o dia de hoje, a gente vê que a igreja tem celebrado essa cerimônia, né? Então, a primeira coisa que a gente estabelece é que a ceia, na vida cristã, na vida de uma pessoa que anda com Deus, na vida de uma pessoa que é chamada de cristão, né, de cristã, não é uma coisa opcional do ponto de vista de Paulo, apóstolo, nem dos outros apóstolos, e muito menos de Jesus, porque foi ele que instituiu a ceia. Vocês lembram muito bem que isso aconteceu naquela noite, né, naquela última noite em que ele celebra a Páscoa, mas transformando a Páscoa, a partir de agora, numa celebração que é chamada da Ceia do Senhor, ou da Santa Ceia. Então, a ceia não é algo opcional. A ceia é uma ordenança
que todos nós que andamos com Deus, que cremos em Deus, que cremos no seu Filho Jesus Cristo, nós temos que participar continuamente. Tá? Então, essa é a primeira situação que a gente retira disso. Então, a ceia é algo extremamente essencial para a nossa vida cristã. Nós vamos, então, verificar algumas coisas a respeito disso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é que Paulo está na continuidade desse versículo, ele faz uma lembrança. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, né, tá, nos levando àquele momento ali, né, que naquela noite da ceia, foi a noite da traição. Foi quando Jesus foi traído. Antes de começar a ceia, Jesus já falou ali, ele revelou que ele seria traído, ele estava revelando, e que ele seria traído, e que o traidor estava entre eles. É interessante que nesse momento, só quem estava reunido eram os 12 apóstolos e Jesus. Só estavam só o grupo mais seleto dos discípulos de Jesus, os apóstolos, os chamados, os enviados. Né? E entre eles estava quem? Estava Judas Iscariotes. Jesus não deu nome de quem seria o traidor, ele não deu nome, mas ele disse: olha, aquele que coloca a mão no prato comigo, esse vai me trair. E todo mundo ficou: nossa, será que sou eu? Claro, quem tivesse ali, qualquer um de nós que tivesse ali, claro que você ia pensar que poderia, será que sou eu? Né? E o próprio Judas Iscariotes, né? O Iscariotes, é que ele então vira para Jesus e diz: Senhor, será que sou eu? Jesus não afirmou, ele disse: tu disseste. Só isso, essa foi a resposta de Jesus. É claro que no coração de Judas, ele já sabia que ele ia trair Jesus, já tinha todo um planejamento, tinha todo um plano ali, sabe? Que ele já tinha feito uma negociação, já lá com as altas autoridades religiosas, né, naquele tempo, para entregar Jesus, de dizer quem era Jesus, essas pessoas que iriam prender Jesus não o conheciam pessoalmente, não saberiam, eles teriam que dar voz de prisão a alguém, só que eles não sabiam quem seria. Então Judas seria a pessoa que iria entregar Jesus, queria mostrar dentre aqueles que estavam juntos quem era Jesus. Então Jesus disse assim para ele: tu o disseste. Não disse que era ele, mas ao mesmo tempo, claro que ele percebeu que ele estava nessa situação. Tanto é que ele sai. Logo em seguida, ele sai. Antes de a ceia ser servida, antes de Jesus formalizar aquela cerimônia, Judas Iscariotes sai. Judas não participa da ceia, do estabelecimento da ceia. Isso até é uma providência de Deus. Então ele sai, então quem fica? Ficam os 11 e mais Jesus ali. Então é interessante porque os textos que falam desse momento, todos eles dão uma certa ênfase dizendo que isso aconteceu à noite. E Judas sai para fora, sai do meio antes da ceia, de noite. Significa, né? Há uma ligação, né? Porque a noite, de certa maneira, simboliza as trevas, simboliza o mal, simboliza, né? É o oposto da luz, né? O oposto da luz. Por isso que eu vejo aqui também, né, o próprio Paulo falando na noite, né? Não precisaria nem falar da noite, podia falar do dia, mas ele falou da noite, né, em que ele foi traído. Então essa noite foi uma noite muito especial, o momento da traição, e o fato de Judas não estar entre eles, né? E ele então toma o pão. Diz que Jesus pegou um pedaço de pão, né? Já nós vamos fazer isso, pegou um pedaço de pão,
e tendo dado graças, o partiu. Deixa eu chamar a tua atenção para essa palavra graças aí nesse contexto. Essa palavra graça, nesse contexto, no grego é eucaristeo. Eucaristeo significa realmente gratidão. Esse na verdade, o que significa isso? Naquele momento que ele está partindo o pão, ele tendo dado graças, né? Então tem o sentido de ser grato, de expressar gratidão, de estar agradecido. Então essa começa a ser assim a principal razão de ser da ceia. A ceia, em primeiro lugar, é um sentimento de gratidão. A gente está sendo agradecido a Deus. Ele diz, ele partiu o pão e tendo dado graças, ele o partiu, né? Ele parte o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha quanta coisa aqui. Primeiro que, então a gente percebe que o fato de você cear, o que é você participar da ceia? Em primeiro lugar, você está expressando gratidão a Deus, gratidão a Cristo, né? Porque Ele ofereceu o seu próprio corpo em nosso favor. Esse é um sentido muito importante para você entender. Às vezes você fica muito tempo sem tomar ceia. Às vezes você não tem dado o valor para a ceia. Não importa a situação da sua vida, entendeu? Eu não estou aqui para apontar nada contra ninguém, sabe? Eu estou aqui mostrando para você a importância de você participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia, né? E esse é o primeiro sentimento. Participar da ceia não é uma obrigação, é um momento de ações de graças. Quando nós participamos da ceia, no momento, o que a gente faz? A gente agradece pelo pão. Essa ação de graças mostra a nossa gratidão, nosso reconhecimento daquilo que Deus Pai e Deus Filho fez por nós. Daí a importância da Santa Ceia. Tá? Outra coisa que chama atenção aqui nesse texto é que Jesus diz assim, fazei isto em memória de mim. O que ele está fazendo aqui? Ele está, na verdade, estabelecendo um memorial. Está estabelecendo um memorial. E você sabe qual é o objetivo de um memorial. Um memorial é algo que é feito para não nos deixar esquecer de algo. Então, pode ser um monumento, né? Nós temos tantos monumentos. Nós temos, por exemplo, um monumento que é o memorial sobre o Holocausto, né, dos judeus na Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe como isso é muito importante, esses memoriais. Os judeus não deixam ninguém esquecer do Holocausto. Então eles criam esses memoriais para que quando você vai visitar, quando você vê, quando você lê, você lembra de tudo que eles sofreram. Na Segunda Guerra Mundial foram mais de 6 milhões de judeus que foram assassinados pelo nazismo, né? Então eles criam esses memoriais. Nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, o Memorial da América Latina, por exemplo. Quem já teve oportunidade de ir no Memorial da América Latina, você vai ver que foi feito pelo Niemeyer, Oscar Niemeyer, né? É uma construção belíssima. Inclusive tem lá o memorial, que é uma mão aberta, né? Na palma dessa mão tem o mapa da América Latina, e no meio da palma, desse mapa, tem o símbolo de sangue em vermelho, né? Mostrando realmente que aquele é um memorial para lembrar tudo que a América Latina, onde nós estamos inseridos, sofreu durante todos esses anos de ditaduras, de invasões, né? Um povo que sofreu muito.
Então criaram um memorial para que eles nunca esquecessem disso, né? Desse sofrimento localizado na América Latina, né? Então eu estou dizendo isso aqui são monumentos, mas existe também memoriais que são através de cerimônias, né? Como é o caso aqui da ceia. Então Jesus está estabelecendo que nós deveríamos fazer da ceia um memorial, né? Esse memorial que nunca nos deixasse esquecer da obra mais importante da igreja, que é o sacrifício de Jesus Cristo, em que ele se entrega por nós e o seu corpo representa isso. Então, memorial é isso. Toda vez a gente está se reunindo, né, na nossa comunidade, a gente se reúne uma vez por mês, sempre no primeiro domingo do mês. Existem igrejas que se reúnem uma vez por ano, porque eles entendem que como Jesus serviu a ceia no dia da celebração da Páscoa, eles entenderam que a ceia estava substituindo a Páscoa, e então eles celebram apenas uma vez por ano. E tem comunidades, igrejas que celebram toda semana, né? Mas isso não é o mais importante, o tempo da celebração não é o mais importante, né? O mais importante, na verdade, é o memorial, que isso é um momento que a gente faz uma celebração, faz uma cerimônia que nos faz voltar no tempo. Nós voltamos àquela noite em que Jesus foi traído. Nós voltamos naquela noite de tudo que aconteceu, da maneira como ele foi preso, como ele foi injustiçado, enfim, como ele foi morto, né? Então esse memorial foi criado por Jesus. Você vê a importância. A ceia não é uma coisa comum, não é uma coisa que pode passar em branco, né? Então entenda isso. Primeiro, a ceia é uma maneira de você expressar a tua gratidão a Deus, tem esse objetivo. E em segundo lugar, ela é um memorial em que nós participando é como se fosse um teatro vivo, vamos dizer assim, né? Em que a gente realmente lembra a palavra que é pregada, os hinos que são tocados, né? Tudo reporta aquela noite e os acontecimentos que sobrevieram em seguida, né? Então, a ceia é tudo isso, né? Então, a igreja tem que estar sempre lembrando disso. O fato de que Jesus, na sua morte substitutiva, né, ele nos substitui ali, né, morrendo no nosso lugar. Lembrando apenas, vocês conhecem aquilo que ele mesmo falou, né, sobre na verdade, quem falou isso foi João Batista, quando ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Você sabe que a gente pode ser abençoado, pode ser curado, a gente pode ter bênçãos de todos os tipos. A gente tem muitas necessidades na terra e nós podemos, na verdade, receber muitas coisas de Deus quando a gente busca, a gente tem fé. Mas nada, absolutamente nada se compara a essa obra realizada na cruz por Jesus Cristo, porque ela nos livra no pior dos males que nós trazemos, que é o pecado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só lembrando disso, para você entender um pouquinho, eu vou fazer só um pequeno resumo sobre essa questão do sacrifício. E a gente vai entender melhor isso voltando lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? Porque você sabe que existiam 3 tipos principais de sacrifício lá em Israel. Todos esses sacrifícios tinham seus objetivos, né? Tinham os objetivos.
E o primeiro deles era o holocausto. Olha que coisa interessante, eu vou resumindo, tá? Bem simples para você entender. O primeiro grande sacrifício que o povo de Israel recebeu de Deus e que eles praticavam era o holocausto. Então, nesse holocausto, quando eles traziam um animal para ser sacrificado, esse animal era todo ele consumido pelo fogo, ele era completamente destruído. E, então, esse era um aspecto dele, ele tinha esse poder de perdoar o pecado, de eximir as pessoas, e trazer as pessoas para mais perto de Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso, que ele era um sacrifício totalmente queimado. O segundo grande sacrifício era o sacrifício da comunhão. Olha que interessante. O sacrifício da comunhão era assim, o objetivo da pessoa não era nada em especial, não era um pecado, não era um erro, não era uma falha, né? Ele trazia, na verdade, um sacrifício para expressar a gratidão dele, a gratidão a Deus, né? Então, quando ele oferecia aquele sacrifício de gratidão a Deus, por tudo que Deus tinha feito por ele, depois do sacrifício, tanto o sacerdote que representava Deus, quanto essa pessoa que está apresentando esse sacrifício de comunhão, comiam desse sacrifício, né? Ou seja, havia uma participação dupla. De um lado, Deus participando daquele sacrifício, né, através do sacerdote que estava ali na frente, né, quanto da pessoa que está trazendo aquele sacrifício. Então havia uma comunhão entre Deus e os homens, esse é o sentido. E o terceiro grande sacrifício, esse é o maior de todos, era o chamado sacrifício da expiação, né? Esse era realmente, estava muito mais ligado à questão do pecado, dos erros, das falhas que as pessoas faziam. Eles precisavam de perdão, né? Precisavam de perdão. Então, Deus instituiu esse tipo de sacrifício em que a pessoa pegava um sacrifício segundo as suas posses, né? Um bezerro, um carneiro, uma ave, né? Depende das suas posses, trazia isso como sacrifício para o perdão dos seus pecados. Olha que coisa interessante que acontece nesses momentos assim, que é muito lindo. Quando o sacerdote ia oficializar esse sacrifício da expiação, eu quero dizer para você o que significa expiação, né? Muita gente não sabe o que significa expiação. É um termo mais bíblico, um termo mais teológico, né? Mas expiação, da maneira mais simples, significa cobrir, né? É uma cobertura. Como se fosse, vamos dizer assim, a pessoa quando peca, ela se desnuda. E o que a expiação faz, que é através do sangue, né, lhe dá essa cobertura. É como se ela cobrisse os pecados daquela pessoa da face de Deus. Isso aconteceu lá no Éden, se vocês lembram, lá no Éden, quando Adão e Eva, eles pecam, né, porque eles transgridem uma lei determinada por Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das primeiras coisas que aconteceu dentro deles é que eles se viram nus. Eles nunca tinham percebido que eles estavam nus. Nunca foi problema para eles, né? Mas a partir do momento que o pecado entrou neles, isso é muito simbólico, né? Quando o pecado entra neles, eles se viram nus. E o que eles fazem? Eles ficaram envergonhados de estar um na frente do outro, nus. Então eles correm e pegam e fazem lá uma espécie de uma veste, a primeira veste que foi feita na história da humanidade, foram folhas de figueira e cobrem a sua nudez. Mas é interessante que quando Deus vem a eles, Deus, depois de falar com eles e de dar tudo aquilo que iria acontecer, as maldições, enfim, que se você vai ver isso com mais propriedade lá no livro de Gênesis, né? O que o Senhor faz? O Senhor tira aquelas vestes dele
E o Senhor dá a eles uma veste feita de lã de cordeiro. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, o que é necessário para cobrir a nudez do homem, o pecado do homem, não é o que o homem pode produzir. O homem não pode fazer isso. O homem precisa de Deus. E quando você pensa que Deus deu a ele lã, é porque houve um sacrifício. Não existia lã no sentido natural. Aquela lã que foi dada para eles já era algo preparado por Deus. Um cordeiro já havia sido morto e foi-lhe tirado essa lã, essa pele, e foram feitas vestes para cobrir a nudez. Isso já é a expiação. Lá no princípio de tudo já é a expiação. E a gente vê que esse momento em que Israel se torna o povo de Deus, e Deus institui então esses 3 tipos principais de sacrifício. Esse sacrifício então, que é o sacrifício da expiação, ou seja, de cobrir os pecados do povo, e o povo trazia esse animal. Então o que o sacerdote fazia na hora? Ele colocava a mão sobre o animal e a outra mão sobre o penitente, a pessoa que está apresentando aquele animal, né? E ele fazia então uma oração. E o que acontecia naquele momento? Havia uma transferência do pecado do homem. O pecado do homem era transferido para o animal. Isso só pode vir da parte de Deus, porque, pensa bem, não havia uma maneira. A lei, vamos dizer assim, a justiça, ela exige que qualquer pessoa que é transgressor da lei, ele tem que ter algum tipo de compensação, ele tem que ter algum tipo de penalidade. Não existe uma lei definida em que simplesmente as pessoas podem passar isento e Deus perdoa tudo. Deus não pode perdoar assim. Deus não pode perdoar pecados dessa maneira. Porque Ele é extremamente justo. Ele é o juiz de toda a terra. Está escrito assim, Ele é o juiz de toda a terra. Então isso significa que Ele não pode simplesmente perdoar o pecado de todo mundo. Ele não pode perdoar o pecado de todo mundo. Porque a sua justiça exige penalidade. Um exemplo bem corriqueiro. Você está aqui em São Paulo e existem leis, né? Toda convivência social, existem leis. São necessárias, são importantes. Como, por exemplo, você está numa rua que lá a velocidade máxima é de 50 km por hora, e você está passando lá 70, 80 km por hora, e lá na frente o radar te pega, né? Ou um cara do CET anota a tua placa. O que vai acontecer? Você transgrediu uma lei. Você pode não concordar, mas depois de alguns dias vai chegar na tua casa o quê? A penalidade, que é uma multa financeira, dependendo do grau, né, daquilo que você cometeu no trânsito, o preço vai subindo. Quanto mais grave é a pena, mais séria é a multa, né? Então você percebe que isso é uma realidade. Agora você imagina na questão do universo, não dá para eu explicar isso com pormenores para você nesse momento, mas o que é importante você saber é que para todo pecado tem que ter uma penalidade. Então o Senhor, Ele encontrou, vamos dizer, eu vou dizer uma expressão, entenda o que eu vou dizer, uma brecha, vamos dizer, na lei, que é essa questão da substituição, que se transfere o pecado de um homem para um animal. Isso naquele momento, que é um momento transitório, aquela aliança que Deus tinha com Israel era transitória, né? Era transitória. Então não era ainda final, mas pensando nessa situação. Então essa expiação esse sacrifício da expiação era para todos os homens, indistintamente.
Mas o que eu quero chamar a tua atenção também, que eu acho interessante isso, que assim, nesses 3 tipos de sacrifício, os 3 estão incluídos na ceia, na Santa Ceia. Porque olha que coisa interessante, presta atenção. O primeiro é o holocausto. Na questão do holocausto, só interessa para Deus, porque o sacrifício é totalmente queimado. Então, só interessa para Deus. Deus é o único personagem aí nesse sacrifício. É para Ele. O holocausto era exclusivamente para Deus. No segundo sacrifício, que é o sacrifício da comunhão, né? Da comunhão, havia uma mescla, né? De 2 mãos aí. Havia, na verdade, porque tinha o objetivo de envolver esses 2 personagens, tanto Deus quanto o homem que estava trazendo, na verdade, esse sacrifício. Né? Porque ele apresentava o sacrifício, o sacerdote fazia o sacrifício, e no final as carnes eram comidas tanto pelos sacerdotes, né? Serviam para os sacerdotes, como para o penitente. Então eles tinham ali naquele momento, no templo ou no tabernáculo, em que ali na frente havia muitas mesas e cadeiras, as pessoas podiam comer ali do seu sacrifício. Então você vê que interessante, nesse sacrifício da comunhão é entre 2 pessoas, os 2 personagens estão juntos, ele serve tanto para o homem como para Deus. O primeiro só para Deus, o segundo para Deus e para o homem. Mas no terceiro, que é esse sacrifício da expiação, aí é só o homem. É um sacrifício pessoal do homem para Deus. Então ali o homem traz o sacrifício, e o que vai fazer a grande diferença é exatamente o sangue do animal que é derramado. Aí alguém pode perguntar, mas por que sangue? Claro que hoje em dia isso não tem muito sentido para nós. Não tem, mas naquele tempo tinha muito sentido. Por quê? O que a Bíblia revela? A Bíblia revela que a vida da carne está no sangue. A vida está no sangue. Isso é muito importante. Então, o sangue dá vida àquele que está em morte, porque, por outro lado, a Bíblia diz que o pecado mata, né? Vós estáis mortos. Tem uma certa hora que Paulo fala assim, né? Então, o pecado tem isso, né? Ele mata, mas o sangue trazia o quê? Vida, ressurreição. Era a ressurreição que estava envolvida nisso. Toda pessoa que trazia o seu sacrifício de coração, né? Não era só um sacrifício. Esse sacrifício daqui, vocês têm que entender uma coisa, não é uma coisa assim, feita de qualquer maneira, não era uma... As pessoas vinham, leva lá qualquer coisa. Não. O que tinha que ser feito, cada sacrifício desse, havia um sentimento, havia um envolvimento, ou havia um envolvimento com todas as pessoas que estavam ali participando, né? Então, quando ele estava sacrificando, ele sabia dos seus pecados, ele estava ali, precisando de perdão. A pessoa, quanto mais sensível ela é, quando ela começa a andar com Deus, ela fica mais sensível na questão do pecado, né? E ela então acaba, na verdade, sendo participante daquilo. Então, esses 3 tipos de sacrifícios estão incluídos na ceia. Tanto um holocausto que só Deus é o personagem principal, no sacrifício da comunhão estão os 2, que ali está tendo uma comunhão, e nesse terceiro sacrifício aqui, que é o da expiação, é o sacrifício mais importante, vamos dizer assim, porque tem a ver muito conosco, que é o nosso sacrifício pessoal nosso, que Deus instituiu ali, né? Por exemplo, hoje nós temos falando dos judeus, né? Claro, hoje eles não têm mais sacrifícios também, eles não têm mais um templo, que não tem mais sacerdotes que fazem isso, mas eles, ao longo da história, criaram um evento, né, também um memorial, uma cerimônia anual, que é o Yom Kippur, que é o dia da expiação.
que é chamado também do Dia do Perdão. Então tem um dia, uma vez por ano, que eles então fazem essa cerimônia, esse memorial. E você sabe que nesse dia o judeu, né, eu estou pensando no judeu que crê, né, em Deus, né, que realmente tem uma vida religiosa, vamos dizer assim. Nesse dia eles têm os seus hábitos, né, a sua forma de celebrar esse dia. Eles não podem tomar banho, eles não podem escovar os dentes, eles não podem cozinhar, não pode fazer nenhum tipo de esforço nesse dia. É um dia de arrependimento, não pode usar nenhuma roupa muito bonita, nada. É um dia de que eles estão buscando, na verdade, o perdão. Não pode usar eletricidade, sabe? Eles têm todo um ritual, né, nisso aqui, para que a alma fique totalmente ligada com Deus. Essa é uma maneira deles expressarem isso, né? Eles expressarem. Então isso é muito maravilhoso, porque, claro que isso nos mostra realmente a importância, né, disso, embora hoje tudo mudou. Mas para nós, a nossa aliança, porque é isso que eu vou concluir, né, lendo para vocês, que logo em seguida do pão, né, eu falei tudo isso do pão, mas está incluído também o cálice, né, e depois ele, por semelhante modo, depois ele falar isso, né, dar graças e criar o memorial, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue. Uma nova aliança, uma aliança superior, um novo testamento. O que é aliança? Aliança significa um pacto. Aliança significa um contrato entre duas partes. Então nós estamos pensando em duas partes aqui: Deus e os homens. Então Deus faz uma aliança com os homens. E essa aliança é entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É um contrato que é feito, né, entre ambas as partes. E isso é feito através de quê? Do sangue. Agora, não mais de um animal. Por quê? Porque no tempo de Israel, o que acontecia? Toda vez o povo tinha que voltar para sacrificar. Toda vez tinha que voltar, porque ele continuava pecando e ele tinha que voltar para sacrificar. Mas hoje, o que foi feito em Jesus foi um sacrifício eterno, único e eterno. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso tem a ver o quê? Conosco, porque ele diz, este cálice que nós vamos beber agora, é o cálice da nova aliança, novo testamento, novo contrato que ele faz com os homens. E quando você toma a Santa Ceia, você está, eu não diria renovando o contrato, ou renovando a aliança, né? Mas reforçando a aliança. Nos fazendo lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Nós não temos uma aliança com a igreja. Nós não temos não com a igreja, quando eu digo igreja, veja denominação, né? Nós não temos uma aliança com uma denominação, nós não temos uma aliança com o pastor, nós não temos aliança com as regras da igreja, não é uma aliança. A nossa aliança foi feita com Deus. Então, quando você ceia, quando você toma a Santa Ceia, você está, na verdade, reforçando essa aliança. Então, você vê quantas coisas lindas aqui, o tempo não me deixa falar outras coisas, mas essas, pelo menos, me parecem ser as principais. Quando você toma a Santa Ceia, como eu falei, não é um ato corriqueiro, comum, opcional, que as pessoas fazem quando querem, não. Né? Mas é, na verdade, algo essencial para a nossa vida, porque ela gera, na verdade, vida. Né? Por que eu posso dizer que ela gera vida dentro, a vida de Deus, a vida divina dentro de nós? Por que eu posso dizer isso? Porque Jesus, ele disse uma coisa interessante, ele diz assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá.
Por que chama ceia do Senhor? Porque a ceia que está sendo servida é o próprio Senhor. A ceia é o Senhor Jesus. A ceia é o Senhor Jesus. Ele é a ceia. Então ele diz assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele receberá vida. Por isso a importância. Quando a pessoa está afastada de Deus, ele está afastado exatamente da ceia, ele não recebe vida. E quando ele não recebe vida, ele fica fraco. Ela fica fraca. Não tem força às vezes para voltar. Não tem força para recomeçar. Porque lhe falta vida. Por isso que isso é importantíssimo na ceia. Sabe? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos ceando juntos aqui nessa manhã. Fico muito feliz por isso. Nós estamos ceando aqui juntos. E relembrando essas coisas lindas. Então, a ceia tem esse objetivo de transmitir vida. A ceia, vida para você, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu homem interior, tem essa função também de ser algo para você expressar suas ações de graças ao Senhor. Ela é um memorial instituído pelo Senhor Jesus, né? Então, queridos, que nessa manhã que nós estamos participando da ceia, eu espero que essa palavra faça sentido para você, te ajude, te ilumine, que aquilo que nós vamos estar fazendo não é uma coisa corriqueira, é uma coisa essencial para a nossa vida na terra, para nós que cremos em Deus, para nós que cremos em Cristo. E ele termina, né? Paulo termina dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. É como eu disse, né? Como se fosse um teatro, assim, que a gente visse as cenas, como se fosse um filme, que a gente vê as cenas acontecendo à medida que você está me ouvindo. Eu tenho certeza que à medida que eu estou falando, a tua mente está vendo cenas, sabe? Esse memorial, né? E anunciais a morte do Senhor. Ela mostra para todo mundo que Jesus morreu. Não esqueçam disso. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Toda vez que nós celebramos, nós estamos dizendo a todas as pessoas, todo mundo, o mundo espiritual, o mundo físico, natural onde nós vivemos, Jesus morreu por nós. Por isso, meu querido, nessa manhã, claro, diz assim que a gente deve anunciar essa morte até que ele venha. Então isso, lá 2000 anos atrás, até a volta de Jesus, durante todo esse período, nós temos que estar celebrando a ceia nesse memorial, né, que foi instituído pelo Senhor Jesus. E lembrando assim que uma palavra para nós terminarmos, né, falando uma palavra de Jesus, que ele disse, que eu acho muito linda e que eu quero transmitir para você. Todos vocês que estão assistindo essa live nesse momento, ou vão assistir depois a gravação, tá? Está sendo gravado, então vai poder assistir depois a gravação. Uma palavra maravilhosa de Jesus. Porque Jesus, ele não tem o objetivo de instituir essas coisas para excluir ninguém, né? O Senhor não quer excluir ninguém, não é isso, não é esse o objetivo dele. Por isso que ele disse uma certa vez: vinde a mim. Preste atenção, essa palavra é para você em nome de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Muitas vezes a pessoa está longe de Deus, ela quer voltar, ela fala assim, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, vou ter que me esforçar. Ela fica pensando no que ela tem que fazer. Ela começa a sofrer antes e colocar, eu vou ter que colocar jugo, eu vou ter que colocar... Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Esqueça tudo isso. Né? Esqueça tudo isso. O que você tem que saber é que se você sente algum peso nas tuas costas, por algo que você aprendeu, alguém te ensinou, que dificultou o teu caminhar para a glória de Deus, você não consegue porque você tenta fazer a vontade, tenta ser perfeito, tenta fazer isso e aquilo, não consegue, cai. Levanta e tenta fazer isso, fazer aquilo outro, não consegue, cai. Porque está errado, não é assim. Você está fazendo tudo errado, tudo errado. Quando a gente vem ao Senhor, a gente tem que lembrar uma coisa. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, não pesa, porque Ele nos ama. Se você sente algum peso, quando você quer servir a Deus, você sente algum peso, você pode ter certeza absoluta de uma coisa, esse jugo que você está carregando não é o de Jesus. É o jugo dos homens, é o jugo dos religiosos, é o jugo dos fariseus do nosso tempo. Eu me lembro de uma vez que Jesus, falando com os fariseus, ele disse uma coisa muito séria, ele diz assim, olha, vocês não entram no reino dos céus, né? E também não permitem que outras pessoas entrem. Ele está falando aquilo por causa do jugo, porque aqueles judeus, aqueles fariseus daquela época, eles criaram tanto jugo, as pessoas ficavam excluídas, elas não conseguiam. É como se eles ficassem na porta do céu, eles não entravam. Por que eles não entravam nessa fala de Jesus? Por que eles não entravam? Porque eles criavam para você entrar no céu, tanto rigor, era tanta lei, tanta dificuldade, que eles não conseguiam entrar. Porque eles não conseguiam guardar nem o que eles estabeleciam. Então eles ficavam como na porta do céu, sabe? Eles não entravam porque não conseguiam, porque eles mesmos não conseguiam cumprir o que eles mesmos estabeleciam. E eles diziam para o povo, vocês não vão conseguir entrar, porque para você entrar aqui no céu, não é de qualquer maneira não. Você quer entrar no céu, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que fazer assim, eu li no livro assim, eu ouvi não sei aonde assim. Querido, você vai viver a vida inteira lá esperando e nada vai acontecer. O que eu te aconselho, deixa o jugo de lado, deixa o jugo dos homens, esqueça. Comece uma nova vida, comece um novo tempo. Lembrando que Jesus te chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Do que eles estavam cansados? Da religião. Do que eles estavam sobrecarregados? De tantos mandamentos, de tantas tradições, sabe? De pessoas que não entram e te impedem de entrar. Então que você comece um novo tempo a partir de hoje. A ceia tem esse poder libertador. Lembre-se sempre disso, que quando você servir a Deus, você sentir qualquer peso, qualquer dificuldade, pode ser uma palavra, uma profecia que você ouviu, qualquer coisa que você ouviu, fardo, você sentiu, puxa vida, eu tenho que fazer isso, mas isso é difícil para mim, é tão pesado para mim, sabe? O que é isso? Isso é um fardo de homens. Muitas vezes esse fardo vem através de profecia, de um profeta, vem de alguém que joga, não, você quer servir a Deus? Não é assim não. Então, meu querido, lembra-se sempre disso. O que Jesus disse. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus te abençoe nesse momento com essas palavras.